reúne aqui nessa manhã é um tema para os fortes, né? Você começar o dia conversando sobre reforma administrativa, mas ele é um tema absolutamente relevante para todos nós, seja aqueles que, como eu, como a professora Aline e todos os organizadores desse evento, integram as carreiras do serviço público, que dedicam a sua vida a servir ao público, seja para aqueles que são destinatários da atividade de serviço público que é oferecida pela administração. Então eu começo as minhas considerações nesse tema. Na verdade, na nossa manhã, nós vamos percorrer três temas, três questões, né? Nós vamos conversar um pouco sobre o contexto desta proposição, vamos conversar sobre saber se a diagnose e a prescrição empreendidas pela PEC 32 são compatíveis. Num segundo momento, nós vamos discutir se o que ela pretende é reformar a administração ou reformar o Estado. E num terceiro momento, vamos falar um pouquinho sobre se ela traduz uma reforma puramente cosmética ou se, na realidade, ela traduz uma reforma de natureza estrutural. Muito bem. E aí, para começar a nossa conversa, eu vou evocar aqui um autor argentino, sobre quem nos falava um autor também argentino, que é o professor Roberto Gargarella. E Gargarella mencionava o Juan Batista Alberti, que dizia o seguinte: olha, quando a gente for estudar processos de reforma constitucional ou a origem das constituições mesmo, uma indagação que a gente tem que se fazer é qual é o drama que esta Constituição ou esta emenda veio responder. Quer dizer, qual era a situação que se pretendia ver disciplinada, ou ver corrigida, ou ver orientada através desta intervenção constitucional? Então, acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente pensa em avaliar a proposta da reforma administrativa da PEC 32. O que ela pretende responder? E aí, para isto, estou me valendo da justificativa que está lançada na própria proposta. Quando a gente lê a proposta da PEC 32, ela vai lá num dado momento, e estou aqui lendo, quoting, como diriam os americanos, né? Citando literalmente. Num dado momento, a justificativa da proposta de emenda vai lá e diz assim: a estrutura complexa e pouco flexível da gestão de pessoas no serviço público brasileiro torna extremamente difícil a sua adaptação e a implantação de soluções rápidas, tão necessárias no mundo atual, caracterizado por um processo de constante e acelerada transformação. Torna-se imperativo, portanto, diz a justificativa, pensar em um novo modelo do serviço público capaz de enfrentar os desafios do futuro e entregar serviços de qualidade para a população brasileira. Veja que maravilha, né? Então, sem entrar numa análise se essa justificativa é sincera ou não é sincera, porque não é esta análise que me cabe nesse momento, o que a gente lê, o que a gente extrai desse trechinho que eu acabei de ler, é que a justificativa aponta como necessidade revestir o serviço público de flexibilidade, rapidez e qualidade. Então, a ideia é conferir mais dinamismo a uma estrutura que, concebida lá no final da década de 80, não mais corresponderia à velocidade das relações e dos fenômenos no mundo da vida postos hoje. Muito bem. E aí, voltando à pergunta de Alberti, né? Se este é o drama que a PEC 32 pretende responder, talvez a gente já possa perceber que a resposta, né, a diagnose está correta, mas a prescrição de tratamento talvez não esteja a mais adequada. Quando a gente pensa no aspecto da flexibilidade, a proposta de reforma administrativa, ela não contribui para a flexibilidade, muito ao contrário. Ela aumenta o grau de constitucionalização da matéria. A reforma traz para o texto constitucional a disciplina de uma série de aspectos que tradicionalmente são objeto dos correspondentes estatutos de servidores. E o exemplo mais evidente disso, da constitucionalização de matéria que a rigor não é constitucional, é a longa consideração sobre as parcelas de remuneração ou indenização que podem ou não podem ser pagas. Então, isto que sempre foi matéria de legislação ordinária, a PEC vai e traz para o texto constitucional.
Então já se vê que no problema da flexibilidade a resposta não é eficaz, quer dizer, aquilo que se propõe não pretende conferir maior flexibilidade. No campo da rapidez, né, vamos conferir maior rapidez às respostas da administração. Quem lida com a administração sabe que também não é coisa para amadores, né, porque fazer uma iniciativa avançar por todas as esferas burocráticas e de controle é uma coisa para quem tem, vou usar aqui uma expressão do meu pai, quem tem peito de remador, né? Muito bem, mas no tema da rapidez, a proposta de reforma administrativa não cogita em momento nenhum sobre a mecânica dos procedimentos da administração, sobre como a administração deva ou possa formular os seus processos decisórios. Isso não é considerado pela proposta. Ela não se preocupa com isto. O eixo principal de mudanças da proposta da reforma administrativa, ele é francamente fiscal, francamente diminuir o gasto, francamente reduzir o número de servidores e o dispêndio que acontece no âmbito das estruturas da administração país afora. Então, também o problema da rapidez, apontado na diagnose, não é respondido pelo tratamento. E, finalmente, no tema da qualidade dos serviços públicos, também a resposta que a PEC oferece parece não atender a essa dificuldade, porque ela não inova em momento nenhum no ferramental disponível para a administração. Não há um instituto novo, um novo modo de estabelecimento das relações com a administração pública, nada no gênero. E uma segunda questão que a proposta não enfrenta é o seguinte: muitos dos problemas relacionados à administração pública hoje, à estrutura da administração pública, eles estão fundados em questões muito mais culturais do que de normas jurídicas, né? Então, o que nos aflige, o que nos bloqueia, o que nos limita, não é a ausência de normatividade jurídica, é a cultura estabelecida no serviço público, né? Então, pensem no exemplo da imposição de penalidades. Não falta disciplina jurídica sobre a imposição de penalidades aos servidores, desde a garantia constitucional do devido processo, né, com os meios e recursos a ele inerentes, até a disciplina dos procedimentos disciplinares no âmbito de cada estatuto de servidores. Mas é raríssimo a gente ver esse tipo de iniciativa acontecer, né? Quem é do serviço público, já está nele há algum tempo, sabe que a penalidade que a cultura indica é a relotação. O servidor escorregou, fez uma bobagem, se envolveu em alguma coisa ruim, o que você faz? Você relota, bota ele em outro lugar, de preferência longe de você, né? Então vejam que esse é um problema cultural, não é um problema de ordem jurídica. E ele contamina o problema da qualidade do serviço público, né? Então, já no nosso primeiro ponto, né, se o tratamento, né, a prescrição corresponde à diagnose, a gente vê que não, né? Que a PEC 32 ela parte de algumas premissas que são equivocadas. Na verdade, só um recadinho adicional. Se você gostou desse comentário, se você acha que ele te ajuda, se você quer voltar ao canal, não esqueça de assinar, né? Tem aqui um vermelhinho escrito subscribe, né? E toca o sininho, porque assim, cada vez que eu postar alguma coisa nova aqui no canal, você vai receber uma notificação e pode acompanhar. Vai lá, assina, toca o sininho, que assim a gente continua conversando.